Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Leiamos assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra lida. Ó Deus, pedimos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, para que vivamos, ó Deus, na Tua presença como servos irrepreensíveis, como servos fiéis ao Senhor. Alimenta-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui a nossa exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós nos deparamos com esse texto do capítulo 10, onde o apóstolo Paulo usa o exemplo do povo de Israel para ensinar pelo menos duas lições importantes. O exemplo do povo de Israel lá no deserto, depois que saiu do Egito, e passou a peregrinar no deserto, é usado pelo apóstolo Paulo nesse texto como exemplo. É usado neste texto pelo apóstolo Paulo como um referencial para nós olharmos para o que aconteceu com o povo e não vivermos de acordo com o que eles viveram. Então, uma das primeiras lições que o apóstolo Paulo ensina nesse texto é que nem todos que caminham com o povo de Deus têm, de fato, o coração convertido a Deus. Paulo mostra isso e lembra que muitos dos que saíram com o povo de Deus da terra do Egito desfrutaram das bênçãos e do cuidado de Deus, mas não viveram para agradar a Deus. Aqui no texto ele está falando daqueles que estavam lá no Egito juntamente, todos fazendo parte do povo, e esse povo então é retirado daquela terra e é conduzido por Deus para a liberdade daquela escravidão. Então, vejam só, no versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui ele está fazendo uma referência ao trajeto do povo do Egito até, então, ao deserto, onde todos aqueles que faziam parte do povo de Israel,
então foram conduzidos por Deus por intermédio de Moisés, e eles foram conduzidos por uma nuvem. O texto lá em Êxodo narra que havia uma nuvem que os conduzia, e o texto diz que todos eles passaram pelo mar, e todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Lógico, aqui é uma referência, uma figura, quando fala que eles foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Uma vez que a ideia de ser batizado significa que você está desfrutando das bênçãos daquele Deus a quem nós servimos. O batismo simboliza um comprometimento, você estar ligado a um povo. E, portanto, Paulo está dizendo que ali, todos que saíram do Egito, eles estavam debaixo desta figura do batismo, ou seja, todos faziam parte daquele povo. Sendo assim, diz o versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Paulo está dizendo, todos estes que faziam parte desse povo, foram conduzidos por Deus, foram guiados por Deus, foram libertados daquela escravidão, e todos eles foram alimentados por Deus. Todos eles receberam o manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, as bênçãos de Deus estavam sobre todo aquele povo. E ele explica dizendo, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a ideia da rocha no Antigo Testamento aponta para Cristo, e aqui Paulo está aplicando exatamente isso. Eles estavam sendo dirigidos e conduzidos pela rocha, Cristo estava com eles. E aí então no versículo 5 ele diz, entretanto, apesar de tudo isso, apesar de terem sido eles, recebido eles todas as bênçãos da parte de Deus, da libertação, do cuidado, da condução, do alimento espiritual, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Exatamente dentro desse ensino que Paulo quer trazer nesse texto, que nem todos que caminham com o povo de Deus têm o coração convertido a Deus. Muitos caminham no meio do povo de Deus, fazem as mesmas coisas que o povo de Deus faz, mas Deus não se agrada das suas obras, Deus não se agrada da sua vida, do seu procedimento, Deus não se agrada do seu coração. E naquele caso, aqui no texto, Paulo está dizendo que por esta razão, a maioria deles ficou prostrada no deserto. E nós vamos ver isso aqui no texto, que de fato, muitos daqueles que estavam no meio do povo de Deus, agiram contrariamente àquilo que Deus quer, e Deus os deixou prostrado no deserto, eles não alcançaram a terra prometida. Mas a segunda lição que Paulo quer ensinar nesse texto, e é onde nós vamos nos ater, é que o quanto Deus reprova a idolatria, a imoralidade e a murmuração. Paulo aqui mostra o quanto Deus reprova a idolatria, a imoralidade e a murmuração. E para mostrar a reprovação de Deus em relação aos pecados cometidos pelo povo de Israel, Paulo aqui cita alguns exemplos. A partir desses exemplos, Paulo faz algumas advertências para exortar os crentes de Corinto a não viverem em pecado contra Deus. Nós já vimos até aqui, nas preleções anteriores, que Paulo já falou sobre a idolatria, Paulo falou sobre a imoralidade, Paulo falou sobre o descontentamento do povo da igreja de Corinto em relação, por exemplo, aos seus líderes. E agora Paulo está trazendo essas advertências,
elas não estão aqui soltas, elas estão conectadas com o que ele já disse até aqui, com o que nós já vimos até aqui na carta de Paulo aos Coríntios, advertências aos crentes contra os caminhos que não agradam a Deus. E aqui ele está usando como exemplo o povo de Israel, que saiu lá do Egito e foi conduzido por Deus para a liberdade. Vejamos aqui, meus queridos irmãos, uma das advertências que Paulo traz aqui nesse texto é a advertência para não nos comprometermos com a idolatria. A advertência para não nos comprometermos com a idolatria. Nos textos anteriores, Paulo concorda com os crentes de Corinto de que não há prejuízo espiritual em comer alimentos que tenham sido oferecidos a ídolos. Nós já vimos aqui que existia uma certa confusão, mas pode ou não pode, e Paulo concorda, olha, se os ídolos não são nada, e as comidas são oferecidas a isto que não é nada, então a comida não vai trazer nenhum efeito negativo para aquele que come. Depois, ainda no capítulo 10, nós vamos ver algumas coisas mais sobre isso. Mas Paulo está concordando com eles que a comida em si não tem e não traz nenhum prejuízo espiritual para aquele que come. Contudo, nós vimos também que Paulo considera que participar de uma atividade, uma festa, uma cerimônia de consagração a ídolos, isto sim, faz do participante conivente com a idolatria, sendo assim ele um idólatra. A comida em si, nenhuma diferença faz, mas participar de uma cerimônia, de uma festa, de consagração a ídolos, isto sim faz do seu participante um idólatra. E Paulo adverte os crentes de Corinto a fugirem de todo tipo de idolatria, usando o exemplo do povo de Israel. Confere comigo aqui no versículo 7 do texto que nós lemos. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não vos façais, pois, idólatras. Não sejam coniventes com qualquer tipo de idolatria. Não participem daquilo que é uma idolatria, que é uma afronta ao único Deus verdadeiro. Portanto, Paulo aqui cita um dos momentos do povo de Israel após a saída do Egito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Após ter atravessado o Mar Vermelho, Moisés subiu até o Monte Sinai, ali onde Deus lhe entregou as tábuas da lei, conhecidas por nós como os 10 mandamentos. E enquanto Moisés estava lá no monte, o povo, lá embaixo, foi liderado por Arão, que fez para si um bezerro de ouro e o adorou. O povo começou a perguntar, mas cadê Moisés? Cadê o nosso líder? E eles chegaram à conclusão, eu acho que ele não vai voltar mais. Eu acho que o que Deus disse que ia fazer, eu acho que ele não vai fazer mais. Então, olha como age a idolatria. Então, vamos deixar de confiar nesse Deus que disse que ia fazer e parece que não vai fazer mais e vamos fazer deuses para nós. Isso acontece em qualquer caso de idolatria. A idolatria acontece quando nós, então, deixamos de confiar no que Deus disse, deixamos de confiar no que Deus nos prometeu, e então começamos a criar para nós ídolos. É exatamente quando nós deixamos de confiar em Deus e achamos que podemos confiar nos homens, porque os homens parece que agem de forma muito mais rápida do que o próprio Deus em quem eu confio. Então eu deixo de confiar em Deus para confiar na riqueza. Bom, Deus eu acho que não vai me atender, mas a minha riqueza, essa está aqui, eu posso ver, eu posso apalpar, ela me socorre, e ela passa a ser o seu Deus.
e assim por diante. Então, o texto de Êxodo, capítulo 32, narra esse evento, e diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, assim, o povo caiu na idolatria, porque deixou de confiar no que Deus havia dito. Aquele Deus, naquele momento, já não fazia mais sentido para eles, e eles precisavam de criar deuses para si. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ainda passar por ele, mas apenas para nós adiantarmos aqui, Paulo diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mesmo conceito que Jesus ensinou: não podeis servir a dois senhores, ou servimos a um senhor ou servimos ao outro. Então, meus queridos, praticar a idolatria é não confiar em Deus, ou achar que, além de Deus, é necessário o auxílio de outras coisas. Além de Deus, é necessário criar outros deuses, porque no coração do idólatra, este Deus não é suficiente. É necessário ter a confiança em outras coisas e buscar em outras coisas a segurança. Se participamos das coisas oferecidas a ídolos, nós compactuamos com a idolatria, logo deixamos de glorificar a Deus. Nesse sentido, então, primeiro, nós devemos começar lutando contra a idolatria que nasce no nosso coração. Qual é a idolatria que nasce no nosso coração? É a idolatria que está relacionada em achar que coisas, circunstâncias, que pessoas podem suprir as nossas necessidades no lugar de Deus, desconsiderando que antes delas existe um Deus, que é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Esta é a idolatria que nasce no nosso coração. Achar que outras coisas, além de Deus, podem suprir melhor do que o próprio Deus aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos cuidar para lutar contra essa idolatria que nasce no nosso coração. E também nós devemos nos afastar de circunstâncias, de eventos, de festas, nas quais nos tornamos cúmplices e participantes da idolatria. Deus deve ser honrado em nossas vidas. Muitas vezes nós vamos relaxando os nossos conceitos, e muitas vezes nós nos vemos participando de eventos, de coisas claramente idólatras. Às vezes nós nos vemos participando de muitas vezes festas, coisas onde claramente há um objetivo idólatra, e nós estamos lá muitas vezes. Então nós precisamos pensar, nós precisamos refletir e saber que devemos nos afastar de circunstâncias que nos tornem participantes, que nos tornem cúmplices de idolatria. O apóstolo Paulo continua o texto falando sobre outra advertência, ou demonstrando outra advertência, tendo o povo de Israel como exemplo. E esta advertência é a advertência para não praticarmos imoralidade. Nos textos anteriores, Paulo tratou da imoralidade como algo que deve ser rejeitado pelos servos de Deus, mostrando que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, como já lembrado aqui pelo presbítero Sena. Portanto, deve ser usado de forma que Deus seja honrado
através do corpo. Paulo já tratou sobre isso nos textos anteriores, mostrando que o cristão não deve compactuar, não deve praticar, não deve aceitar a imoralidade. E agora Paulo usa o exemplo do povo de Israel para advertir aos crentes de Corinto, a fim de que não sejam imorais. Vejam aí, no versículo 8 e no versículo 9, que diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, povo de Israel, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, vejam que aqui o apóstolo Paulo está usando o exemplo do povo de Israel para mostrar que, por causa da imoralidade, como ele havia dito lá no versículo anterior, no versículo 5, que Deus não se agradou da maioria deles, os quais pereceram no deserto. E aqui então ele está dizendo que, por causa da imoralidade, caíram num só dia 23.000. O apóstolo Paulo aqui refere-se a uma situação que aconteceu quando os filhos de Israel se prostituíram com as filhas dos moabitas. E neste dia Deus puniu do povo de Israel, morrendo 23.000 dos seus filhos. Esse registro está em Números, capítulo 25, que diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então aqui, além da imoralidade, o povo continuou em conjunto com a imoralidade, envolvendo-se também com mais idolatria. O povo prostituiu-se. O apóstolo Paulo falou nos textos anteriores, como nós já vimos, sobre a imoralidade relacionada à relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita, que é toda prática sexual contrária aos padrões estabelecidos por Deus. Tanto fora do casamento, para aqueles que não são casados e vivem uma prática sexual fora do contexto do casamento, estão praticando imoralidade. Aqueles que são casados e que porventura não caminham de acordo com os propósitos do casamento, também cometem adultério. E aí, agora nós vemos que o apóstolo Paulo diz que Deus não se agradou do povo de Israel por causa de práticas imorais. E aí nós nos lembramos do que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O povo de Israel é usado como exemplo, como modelo de como não viver. Aqueles que saíram lá da terra do Egito. E Deus pesou a mão sobre eles, de maneira que 23.000 pessoas naquele momento, naquele dia, foram ceifadas, se prostraram no deserto. Imoralidade, meus irmãos, é tudo que quebra os padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. Para o ímpio, essa questão de padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus não faz nenhum sentido. Porque para o ímpio, cada um faz o que vier na cabeça e pronto, ninguém tem nada a ver com isso, não é? Mas para aquele que ama a Deus, que teme ao Senhor, que serve a Deus e quer agradar a Deus, o padrão da sua vida é
a palavra de Deus. É o que Deus registrou, é o que Deus estabeleceu. Por isso que o servo de Deus tem como padrão moral a revelação da palavra de Deus. De maneira então que para nós, imoralidade é tudo o que quebra estes padrões que Deus estabeleceu. Então a imoralidade pode estar presente nos pensamentos, nas palavras, nas ações, na forma de vestir-se, na forma de comportar-se. Em tudo isso, a imoralidade ela pode ser uma realidade. A imoralidade é um pecado alimentado pelo desejo por prazeres ilícitos. O cristão não deve viver uma vida sem prazeres. É uma visão errada que tem-se a respeito do cristão, que o cristão é aquela pessoa que não pode viver e não pode desfrutar de nenhum prazer. Não é assim que muitas pessoas pensam? Só que é uma visão errada. Porque Deus nos fez para desfrutar dos prazeres que Ele criou, mas dos prazeres que agradam o seu nome. Mas a imoralidade é um pecado alimentado por desejo, por prazeres ilícitos. E para nós vencermos a imoralidade, nós devemos ter contentamento nos prazeres lícitos. Para nós vencermos a imoralidade, nós precisamos nos contentar com aqueles prazeres que honram e agradam e glorificam o nome do Senhor. É uma questão de contentamento. É uma questão de estarmos contentes com aquilo que podemos fazer e que honra e que glorifica o nome do Senhor. Então vejam que o apóstolo Paulo traz a advertência contra a idolatria, ele traz a advertência contra a imoralidade, utilizando-se o exemplo do povo de Israel, e por último, o apóstolo Paulo traz uma advertência contra a murmuração. Nós vemos isto aqui no versículo 9 e no versículo 10. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele adverte os crentes de Corinto a não serem murmuradores como alguns no deserto foram. E o apóstolo Paulo refere-se aqui a duas situações. Ele traz à mente dos crentes de Corinto duas situações que estavam relacionadas ao povo de Israel que saiu do Egito, para mostrar ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, que Deus não se agrada da murmuração. E a primeira situação que Paulo traz à mente dos crentes de Corinto é quando o povo murmurou contra Deus e Deus lhes enviou serpentes ferozes. O versículo 9 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que aconteceu? O povo de Israel saiu do Egito, e aí agora no deserto eles começaram a reclamar, a murmurar, porque agora eles não tinham mais aqueles bolos, eles não tinham mais o alho que eles tinham lá no Egito, eles não tinham mais aquelas comidas, e o que eles tinham para comer no deserto era o maná. Eles reclamaram porque a única coisa que eles tinham para comer no deserto era o maná. Logicamente que quando se fala a única coisa que eles tinham para comer no deserto, quando se fala isso, está logicamente tendo uma ideia de desprezo, porque o que era o maná? O maná era o pão da providência de Deus, era o pão que Deus não deixava faltar. Todos os dias de manhã o povo ia e colhia o maná, e o texto da palavra do Senhor diz que eles não precisavam trabalhar para ter o maná, eles simplesmente colhiam, Deus provia. E a palavra de Deus diz que o maná tinha gosto de bolos de mel, né? Dá para imaginar que devia ser algo muito saboroso. Mas veja que o povo murmurou contra Deus por causa que eles, digamos, entre aspas, só tinham o maná para comer.
Isso está registrado em Números capítulo 21. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Aqui se referindo ao maná. Eles dizem: a nossa alma está enjoada deste pão vil, deste maná, deste pão que Deus nos dá todo dia e que nós só temos que colher. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então esse texto continua e depois mostra que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e de forma que todos aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze eram curados das mordeduras das serpentes. E o que Deus queria mostrar não é que aquela serpente de bronze tinha algum poder. O que Deus queria mostrar para o povo é que eles, obedecendo a Deus, eles seriam curados, porque foi aquilo que Deus lhes mandou fazer. Então, neste evento, diz o texto que morreram muitos do povo de Israel por causa da murmuração. Mas Paulo fala de outro evento para mostrar que o povo murmurando desagradou a Deus. Foi quando o povo murmurou contra os seus líderes, Moisés e Arão, e Deus lhes puniu com uma praga destruidora. Aí o versículo 10 do nosso texto diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E aqui essa advertência de Paulo está relacionada a um evento em que um homem chamado Coré organizou uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Coré incitou outras pessoas a se colocarem contra estes homens que estavam ali cumprindo os desígnios de Deus. Coré juntou um grupo de pessoas e colocou esse grupo de pessoas contra Moisés, contra Arão. Isso está registrado em Números capítulo 16, e diz assim: Coré tomou consigo a Datã e Abirão. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então o povo murmurou, o povo reclamou, o povo foi contra aquele líder que Deus havia levantado para trazer libertação a esse povo. E o povo então se colocou contra Deus e contra os seus líderes. E aí então esse evento causou uma punição de Deus em duas etapas. A primeira etapa da punição foi por causa desta murmuração e por causa do conchavo contra os servos de Deus. E Deus fez a terra abrir e pereceu Coré, a sua família e todos os seus bens. Texto lá em Números capítulo 16, versículo 31, diz que a terra se abriu e Coré, com toda a sua família, com todos os seus bens, sucumbiu naquela abertura que Deus fez acontecer na terra. Diz o texto assim: e aconteceu que, acabando ele, ou seja, Moisés, de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Lembrem-se que lá no começo Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles, os quais pereceram no deserto. E nós estamos vendo nesses eventos que Deus pesou a mão sobre estes que praticaram idolatria, que praticaram imoralidade, que praticaram a murmuração. Deus pesou a mão e eles pereceram no deserto. Então aqui, Coré, sua família e seus bens foram tragados por aquela fenda
que Deus abriu na terra. E a segunda parte da punição de Deus por causa deste evento, desta murmuração, está na continuação do texto de Números. E o que aconteceu? O povo de Israel viu o que aconteceu, Coré, sua família, sendo tragados por aquela fenda, e o povo continuou murmurando, e começou aquele povo agora a dizer que Moisés e Arão eram culpados pelo que aconteceu, que Moisés e Arão eram culpados pelo que aconteceu com Coré e com a sua família, e continuaram a murmurar contra Arão e Moisés. O texto de Números diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. No dia seguinte é o que aconteceu com Coré, né? Então toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então agora, na segunda etapa, quando o povo continua murmurando e não reconhecendo que o que aconteceu com o Coré e com a sua família foi resultado do seu pecado, agora Deus manda uma praga que dizima mais 14.700, fora o que aconteceu com Coré e com a sua família. Isso só nos mostra, irmãos, que Deus não se agrada da murmuração, que Deus rejeita um coração ingrato. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, murmuração é uma demonstração de descontentamento, murmuração é uma demonstração de ingratidão por tudo que Deus tem feito e dispensado sobre nós. Aquele povo que estava ali murmurando, não é porque de fato estivesse faltando tudo. Sim, eles estavam passando por dificuldades, eles estavam num deserto, eles estavam sofrendo de fato, mas apesar de tudo isso, se eles parassem para pensar direitinho, eles iam ver que a bênção de Deus estava sobre eles, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Primeiro porque Deus já havia libertado de uma escravidão, lá do Egito, onde eles estavam sofrendo, estavam sendo açoitados, não tinham mais a sua vida, estavam totalmente perdidos ali na terra do Egito. Deus os conduziu de forma poderosa, atravessando o mar. Deus estava alimentando, então eles deixaram de observar o contexto maior das bênçãos de Deus e voltaram os seus olhos para aquelas coisas que eles consideravam naquele momento como sofrimento, e assim então eles não conseguiam enxergar de forma mais abrangente as ricas bênçãos de Deus nas suas vidas. Então a presença de dificuldades, a presença de sofrimentos, não é motivo para murmurar, não é motivo para duvidar do amor de Deus. Por mais que eu e você tenhamos que enfrentar algum tipo de sofrimento, algum tipo de privação, algum tipo de dificuldade, por maior que seja, nunca teremos motivo para murmurar contra Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos para os problemas, nós ficamos impossibilitados de perceber que Deus está acima de todos os problemas e que Ele nos fortalece e que Ele cumpre em nós os seus propósitos, até mesmo em meio aos sofrimentos. Quando nós temos um coração murmurador, nós ficamos incapacitados de agradecer.
quando nós temos um coração voltado à murmuração, nós deixamos de perceber as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós durante a nossa vida, durante a nossa história. Então, quando nós desenvolvemos em nosso coração a murmuração, nós ficamos limitados na nossa visão e só vemos aquilo que nós consideramos como terrível para nós. Mas quando nós temos um coração grato a Deus, nós conseguimos enxergar o todo. E nesse todo, nós podemos vislumbrar quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. E conseguimos vislumbrar até mesmo a forma graciosa como Deus nos trata em meio aos sofrimentos e nos faz crescer em meio aos sofrimentos e usa os sofrimentos para o nosso bem. Então, por maiores que sejam as dificuldades que nós enfrentamos, ou ainda que enfrentaremos, nós devemos guardar o nosso coração da amargura e da murmuração contra Deus. Então nós temos que fechar os olhos para as coisas que nos trazem sofrimento e dizer que está tudo bem, estamos sofrendo, mas eu tenho que dizer, não, eu não estou sofrendo, não é isso. Nós não devemos, não é necessário negar os sofrimentos que nós enfrentamos, mas é necessário sim olhar para os sofrimentos, para as privações que nós temos, e em meio a todas estas coisas, termos um coração grato por sabermos que Deus está acima de tudo isso, e não deixar o nosso coração ser contaminado pela amargura que nos leva à murmuração. Nós tivemos aqui nesse texto, ou meditamos aqui nesse texto, sobre 3 advertências de Paulo aos crentes de Corinto contra os caminhos maus. Nós vimos que Paulo advertiu aqueles crentes a não se comprometerem com a idolatria. Paulo advertiu aqueles crentes a não praticarem imoralidade. Paulo advertiu aqueles crentes a não murmurarem contra Deus. Esses exemplos do povo de Israel ficaram registrados por algumas razões, e aí nós finalizamos aqui fazendo a leitura do versículo 11 ao versículo 13. Estes exemplos do povo de Israel ficaram registrados, primeiro, para servirem de auxílio para nós em nossas lutas. Então, quando nós olhamos lá para o povo de Israel, nós podemos encontrar auxílio, porque agora nós podemos ver como não fazer, como não viver, como não agir. Veja aí o versículo 11: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então vejam, irmãos, que Deus nos deixa o exemplo de como não viver, porque por isso Deus deixou registrado para advertência nossa. O que nós vimos aqui foi registrado para servir de auxílio para nós em nossa caminhada cristã, para servir de auxílio em nossa caminhada como servos de Deus neste mundo. Mas isso foi registrado também para nós sabermos que nós devemos vigiar em todo o tempo. Veja o versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O que ficou registrado aqui foi para que nós saibamos que devemos vigiar o tempo todo. Porque o nosso coração, certamente, ele é tendencioso à idolatria, o nosso coração naturalmente é tendencioso à imoralidade, o nosso coração é tendencioso a murmurar. Por isso nós devemos saber que devemos vigiar o tempo todo. A nossa luta como cristãos é contra o pecado.
E nós temos que vigiar em todo o tempo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E por último, o que ficou registrado para sabermos que podemos vencer essas lutas buscando o auxílio do Senhor. Essas lutas podem ser vencidas com o auxílio que vem de Deus. Veja o versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. O que ficou registrado aqui? Ficou registrado para nós sabermos que nós podemos vencer a idolatria, nós podemos vencer a imoralidade, nós podemos vencer a murmuração. Nós podemos vencer buscando auxílio no Senhor. E é isso que nós devemos fazer em todo o tempo. É isso que, como servos de Deus, nós devemos fazer durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, como servos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça, assim, continuar caminhando, crescendo, continuar em direção a servir a Deus e glorificar ao Senhor através das nossas vidas.